para estudantes. Tudo bem com vocês? Clube do Remo, Clube do Paysandu, Clube do... Eu estou vendo muito remista aqui, gente. Tem um ali do Paysandu. Né? Todo mundo é. O outro ali, tudo bem. Venceu ontem o Remo alguma coisa? Venceu? Bom, nossa último bate-papo foi na sexta-feira, portanto, não tem muito tempo. E sobre o que falávamos? O que nós falamos na sexta-feira? Isso, derivadas parciais. Então, vamos continuar. Turma aí do fundão, vamos continuar falando de derivadas parciais? Bom, falávamos então de derivadas parciais. Vamos aqui ao slide, só recordando, né, eu tenho uma função onde se aplica a derivada parcial. Quando você tem função de mais de uma variável, tá? Tenho uma função de n variáveis, n maior ou igual que 2, e aí eu posso então calcular a derivada parcial dessa função em relação a cada uma de suas variáveis, tá? Recordando, o que é a derivada parcial dessa função em relação à sua primeira variável, por exemplo. Tá? Então, é a mesma definição que a gente tem para a derivada de função de uma variável, onde eu pego essa função que tem n variáveis e enxergo ela como uma função somente da variável x1, aquela em relação à qual eu estou derivando. Tá? Então, esse x1 aqui no quociente, olha, ele passa de um valor inicial x1 para um valor final x1 mais h, e todas as demais variáveis se mantêm fixas, elas não variam. x2 passou de x2 para x2, a segunda coordenada, perdão. Tá? Recordam disso, né? Aí eu vou derivar em relação à sua segunda variável. Então, é a mesma coisa, a derivada parcial de f em relação à sua segunda variável, eu agora estou olhando para a função como se fosse função somente da variável x2, tá? Então, é nesse quociente, o x2 que vai passar de um valor inicial, a segunda variável vai passar de um valor inicial x2 mais h, e todas as demais variáveis se mantêm constantes, tá? E assim se repete para cada uma das n variáveis, ok? Então, no processo prático, para a gente calcular a derivada parcial de uma função de n variáveis em relação a uma variável, a iésima variável, é eu olhar para a função como se ela fosse função somente da iésima variável e todas as demais ficam fixas, né? Como se fossem, eu olho como se fossem constantes. Então, para a gente aquecer aqui os motores, vamos fazer um exercíciozinho simples aqui. Gente, agora eu preciso do slide. Vamos pegar aqui uma função x, y, z, t, e a gente quer calcular as derivadas parciais dessas funções, dessa função. Regra da função, x ao quadrado, cosseno de 2y, seno de z sobre t. Perdão, gente, o senhor está avisando de alguma coisa. Ok, aí eu quero... Função de quantas variáveis? 4 variáveis, tá? Então, tem quantas derivadas parciais? Tem 4, em cada uma das suas variáveis. É isso que a gente quer calcular. Derivada parcial dessa função em relação a cada uma de suas variáveis, tá? Então, eu quero calcular a derivada parcial de f em relação à variável x, a primeira variável da função, tá? Aí, isso aqui eu vou calcular para um ponto genérico. X, Y, Z, T. X, Y, Z e T. Então, olha, gente, vamos se familiarizar com as notações. A gente pode usar essa notação aqui. Estou calculando a derivada parcial da função em relação à variável x. Posso também denotar esta mesma variável, esta mesma derivada como sendo... Eu vou derivar a função, o nome da função, e bem aqui, como subíndice, eu coloco em relação a que variável, tá? Então, você pode escrever assim, usar essa notação, ou essa aqui. Vou indicar aqui que eu vou calcular no ponto x, y, z, t. Só notação, tá? Bom, e o que vai dar essa derivada? Isso significa que eu vou olhar para essa função,
Vou escrever aqui a função aqui embaixo, só para x, y, zt. Eu vou enxergá-la como uma função somente da variável que está aqui, né? Somente da variável x, tá? Então, olha onde é que tem o x. Bem aqui tem x ao quadrado. Todo o restante para mim é constante, certo? Então, vou escrever assim. Essa função que está aí, ela é ax ao quadrado, onde vai ficar mais fácil de ver quem é a. Todo esse resto aí. Cosseno de 2y, seno de z sobre t. Ok? Bom, agora eu quero derivar essa função aqui. Qual é a derivada dessa função em relação a x, gente? 2x, né? Repete a constante, aí eu vou repetir, e vou derivar o x quadrado, que vai dar 2x, tá? E agora eu vou colocar de volta lá quem é a. Então, ó, já vou colocar aqui a resposta. A derivada parcial dessa função em relação a x vai ser 2 vezes x vezes a constante. Vou colocar o número na frente, vai ficar 2 vezes o x. E o a, que é cosseno de 2y, seno de z sobre t. Ok? Tá? Agora a gente quer calcular a derivada parcial em relação à sua segunda variável. Então, eu posso representar assim, derivada parcial de f em relação a y, tá? Num ponto genérico x, y, z e t. E também posso escrever assim, o nome da função e no subíndice eu indico em relação a quem que eu estou variando, em relação a y. Quem vai ser? Então, agora eu vou olhar para a função f como uma função somente da variável y, certo? Como se ela fosse somente da variável y. Então, olha onde temos y, bem aqui. O resto vai ser constante, então, eu vou escrever assim. Isso aqui é a cosseno de 2y. Onde a, quem é que eu estou chamando de a? X quadrado, seno de z sobre t. Que não tem y aí, ok? E aí, agora me digam aqui quem é a derivada dessa daqui. F' de y, quem vai ser, gente? Menos seno de 2y, constante, né? Repete a constante. E a derivada do cosseno é menos, vou passar aqui na frente, seno de 2y. E usamos a regra da cadeia, né? Deriva agora o arco, que vai dar 2. Derivamos em relação a y, a constante, derivada de y, fica 2, tá? Então, vou escrever aqui esse resultado, vai ficar menos, passar para frente, menos 2a, e o a é tudo aquilo ali, menos 2, o a que é x ao quadrado, seno de z sobre t, vezes seno de 2y. Ok? E agora queremos calcular a derivada da função em relação à terceira variável, derivada parcial de f em relação a z. Que também posso denotar assim, eu estou derivando a função f em relação a que variável? Em relação à variável z. Vou apresentar isso como um ponto genérico. Ok. Podemos dispensar, colocar constante? Ok, então vamos lá. Quero derivar isso aqui em relação a z, gente. Me digam daí. Toda essa expressão aqui não faz nenhuma referência a z, certo? Portanto, constante. Então, vou repetir essa constante.
x ao quadrado cosseno de 2y. Agora, bem aqui, ó, a gente tem seno de z vezes t. Vou escrever assim. Deixa aqui. Estou derivando em relação a derivada cosseno, né, o arco do jeito que está. E vamos derivar agora z sobre t em relação a z. 1 sobre t, tá? Tranquilo? 1 sobre t aqui. Que é a constante, que é 1 sobre t, e a derivada de z dá 1. Tá? Então, está faltando colocar isso aqui, vai ficar cosseno. Tem 1 sobre t lá, eu vou passar aqui para frente, tá? T, e aí ficou cosseno de z sobre t. Por fim, acho que derivar a função em relação à quarta variável, que é t. Que também posso dizer, vou derivar a função f em relação a que variável? Em relação à variável t. X² cosseno de 2y não faz nenhuma referência a t, então vamos colocar aqui, repete a constante, cosseno de 2y. Agora sim, é a mesma coisa dali, né, gente? Só lá no arco que vai mudar, né? Vamos derivar aqui, derivada do seno vai ficar cosseno, então vai ficar cosseno de z sobre t. Aí a diferença está aqui, porque agora a gente, né, depois que ficar o cosseno de z sobre t, a gente agora está derivando esse arco aqui em relação a t. Z, eu vou colocar assim, t elevado a menos 1, quero derivar isso aqui, certo? E quanto dá essa derivada aqui em relação a t? Vou repetir a constante, derivada de t elevado a menos 1, menos t elevado a menos 2, certo? Então, é isso que aqui está faltando acrescentar lá. Vai ficar menos, vou colocar aqui na frente o menos, e ficou z sobre t ao quadrado. Ok? Tranquilo, derivada parcial, todo mundo aí já está? Bom, define-se o gradiente de uma função de n variáveis. No caso, vamos definir primeiro uma função de duas variáveis. O que é o gradiente de uma função de duas variáveis? Né? A gente pode enxergar como um operador. Tá? Na verdade, ele é um vetor. Então, essa notação que usa para o gradiente, nabla f, ele é um vetor, tá? Para uma função de duas variáveis, é um vetor bidimensional, que tem como as suas coordenadas desse vetor as derivadas parciais dessa função. Então, na primeira coordenada, eu vou ter a derivada parcial da função em relação à primeira variável dela, tá? E na segunda coordenada, a derivada da função em relação à sua segunda coordenada, tá? Por enquanto, a gente vai só aprender o que é o gradiente, aprender a calcular, tá? Ele não vai ter muita importância, mas daqui a pouco vocês vão ver que ele tem muita função, ele diz muita coisa para a gente sobre uma função de duas variáveis reais, tá? Então, nesse momento, a gente quer aprender a técnica, como calcular o gradiente de uma função de duas variáveis, de três variáveis, de n variáveis. Então, vamos calcular aqui o gradiente dessa função de duas variáveis. Deixa eu só copiar aqui essa função, tem uma função f de xy, a regra dela, seno de x, cosseno de y, e a gente quer calcular o gradiente dessa função no ponto 0π. Ok? Definição, o que é o gradiente da função?
gradiente da função f, num ponto genérico xy. É o que, gente, o gradiente? É um vetor, né? Que dentro desse vetor, que as coordenadas têm as derivadas parciais. Então, ele é um vetor bidimensional, em que a primeira componente desse vetor é a derivada parcial dessa função em relação à primeira variável. Derivada parcial de f em relação a x. Estou calculando um ponto genérico aqui, então, xy. Primeiro, a gente vai calcular de forma genérica e depois, então, a gente vai aplicar no ponto que a gente está querendo. E a segunda coordenada é a derivada parcial dessa função em relação à segunda variável dela, que é y. Ok? Então, agora é só calcularmos as derivadas parciais. Então, vamos calcular a derivada parcial dessa função em relação a x. Me digam aí o que dá. Em relação a x. Cosseno de x, constante, repete a constante. Vai ficar cosseno de x, cosseno de y. Cosseno de x está multiplicando cosseno de y. E agora a gente vai derivá-la em relação à variável y. Constante, seno de x, eu vou repetir. E vou derivar cosseno de y. Menos seno de y. Vou colocar aqui na frente, menos seno de y. Tá? Então, eu tenho o gradiente dessa função num ponto qualquer. E agora vamos calculá-la, aplicá-la no ponto 0π. Então, eu simplesmente substituir a variável x por 0 e a variável y por π. Cosseno de 0, cosseno de π, menos seno de 0, seno de π. Cosseno de 0 vai dar 1, né? Cosseno de π vai dar menos 1. E a seno de 0 vai dar 0, já zerou. Certo? Portanto, é um vetor bidimensional. Tá? Depois a gente vai aprender a representar esse vetor e ver o que ele representa, o que ele mostra para a gente, né? Se eu tenho uma função de 3 variáveis, o gradiente da função agora vai ser um vetor tridimensional, tá? Em que as componentes são as derivadas parciais em cada uma das suas, em relação a cada uma das suas coordenadas. Então, eu quero calcular o gradiente dessa função. A função chama W, aqui a função f de x, y, z. E a regra dela é e elevado a x, y, vou colocar assim, z elevado a menos 1, e a gente quer o gradiente dessa função no ponto 1, 2, 2. Sabemos fazer isso aí? E por que não fazemos? Então, o gradiente da função é f num ponto genérico x, y, z. Tá? Agora eu vou representar assim, gente, usar outra notação. É a derivada, a primeira componente, derivada dessa função em relação à primeira variável. Vou escrever assim, certo? Outra notação para derivada parcial. No ponto genérico x, y, z. Tá? Não vou escrever para... E aí, a segunda componente, derivada dessa função em relação à segunda variável. Derivada parcial. Terceira derivada parcial em relação à sua terceira variável. Ok? Agora, é só derivarmos a função. Qual da derivada desta em relação a x?
É uma exponencial, derivada exponencial é a própria, né? Então, se for repetir próprio, e elevado a x, y, que está dividido por z. Agora, a gente só vai ter que derivar, regra da cadeia, né? Temos que derivar agora o expoente em relação a x. Vai dar o quê? Y, z a menos 1, certo? Então, y dividido por z, bem aqui, y dividido por z, tá? Isso aqui derivei da própria exponencial e aplicando a regra da cadeia que eu coloquei aqui na frente, quando deriva em relação a x. Agora, vamos derivar a função em relação a y, derivada da exponencial é a própria exponencial, vai ficar e elevado a xy dividido por z, e vamos derivar o expoente em relação a y. Constante, constante, certo? E a derivada de y dá 1. Então, vai ficar z vezes x vezes z elevado a menos 1, ou seja, x dividido por z. E em relação a z, também é exponencial, então vai ficar a própria e elevado a xz, xy sobre z. E agora eu vou derivar esta mesma expressão, só que em relação a z. Alguém me diz aí o que dá? Derivando em relação a z. Repete a constante. Z elevado a menos 1. Menos z elevado a menos 2, tá? Então, vai ficar menos x vezes y, que está dividido por z quadrado. Menos, poxa, o espaço ficou pequeno. Menos xy z ao quadrado, tá? Dando um ponto genérico qualquer, esse é o gradiente da função. Mas estamos pedindo neste ponto aqui, então é só substituir derivada parcial de f no ponto 1, 2, 2. Então, é só substituir x por 1, y e z por 2, tá? Tem esse fator aqui comum, e elevado, que está em todas, né, em todas as coordenadas, posso colocar em evidência, tá? Que vai dar o quê? E elevado a x vezes y, então é 1 vezes 2, dividido por z, que também é 2. Então, vai dar só e, tá? Então, esse e é um fator comum, vou colocar em evidência aqui, fazendo multiplicação de um vetor por um escalar, né? Aqui vai ficar y dividido por z, então, vai dar 1. Aqui vai dar 1 dividido por 2, vai dar meio. E aqui vai ficar menos, aqui, né? Menos 2 dividido por 4, menos meio. Ok? Simples assim. O que temos para a função de uma variável? Podemos ver o slide? Quando eu tenho y é função de uma variável x, quer dizer, a função de uma variável. X é a variável independente e x é a variável dependente. Aí lembra que a taxa de variação de y por unidade de variação em x é dada pela derivada da função num ponto A, né? É a derivada da função naquele ponto. Então, a derivada pode ser vista como a taxa de variação instantânea. Quando eu trago isso para derivadas parciais, é a mesma coisa, porque lembra que a derivada parcial é uma derivada ordinária, onde eu estou fixando uma das variáveis. Então, olha só, se eu tenho uma função de duas variáveis reais, pego um ponto AB no domínio dessa função, o que representa quem é a derivada? Quem é a derivada parcial? Vou perguntar para a equipe lá se sou eu que estou causando esses problemas. É, gente. Não sei cadê. Não. Sumiu o negócio numa escuta aqui, não sei. Lembram quem é a derivada parcial da função em relação a x? Como é que ela é obtida? Lembra que a gente pega a superfície e faz aquela intersecção com o plano y igual a b, né? Então, ela é o traço da superfície no plano. E aí passa a ser função de uma só variável. Então, para a gente
quando criou isso aí, a gente definiu uma função de uma só variável. Então, a gente enxergou a derivada parcial como sendo a derivada de uma função g', onde quem era g'? Era a função f, onde a gente fixou a variável b. Ora, mas lá a gente acabou de dizer, voltando aqui, ó, que quando a gente tem a função de uma só variável, a derivada da função é a taxa de variação da variável dependente em relação à variável independente, certo? Então, eu vou aplicar a mesma coisa aqui, tá? Então, a derivada parcial, por ser essa derivada da g', ela também dá a taxa de variação de z, que é a variável dependente, por unidade de variação em x, que é a variável independente, tá? Só que lembrando que desde que o y está fixo em b. E a mesma coisa acontece quando eu tomo a derivada em relação a outra variável, tá? Então, o que é a derivada parcial de f em relação a y? Como foi que a gente obteve? Lembra que ela é a derivada parcial dessa função h. Quem é h? É a interseção da superfície com o plano x igual a A. Então, se a derivada parcial ela é a derivada de uma função de uma variável, ela também pode representar a taxa de variação de z por unidade de variação em y. Ok? Lembro isso, falei bastante isso na última aula, tá? Só estamos aqui retomando e querendo fazer aqui um exercício para fixar. Tenho aqui uma função T, que representa a temperatura numa placa plana. Regra dessa função, T de xy é 54 menos 2/3 de x ao quadrado menos 4y ao quadrado. Essa temperatura medida em graus Celsius. X e y, que representa a distância a um ponto de referência, são medidos em metro. E a gente está perguntando, qual é a taxa de variação dessa temperatura quando você está no ponto 3,1 e se desloca, mas esse deslocamento é na direção do eixo x. O que a gente está perguntando aí? Aliás, como é que a gente responde a pergunta? Está perguntando a taxa de variação, como é que eu obtenho? Calculando a derivada parcial, certo? Em relação a x. Então, muito simples. Essa derivada parcial da função em relação a x vai representar a taxa de variação da temperatura. Então, a primeira pergunta, qual é a taxa com que varia essa em relação à primeira variável, porque em relação ao eixo x? Então, eu estou apenas deslocando paralelo ao eixo x. Em relação a x, no ponto 3,1, certo? Então, vou calcular a derivada parcial dessa função num ponto genérico e depois aplicar no ponto que está querendo. Qual é a derivada parcial, gente? Em relação a x. Constante, 0. Em relação a x, vai ficar 4 menos 4/3 de x. Certo? E aí, em relação a x, 0. Tudo é constante, tá? Então, aqui, como é que varia, tá, a temperatura em relação a x num ponto x, y qualquer. Tá? E agora, então, eu vou aplicar no ponto que foi dado. No ponto de coordenada 3,1. Veja que a derivada parcial ela ficou só em função de x, né, gente? Então, a gente só vai aplicar, fazer a atribuição, substituição aqui. O y não apareceu aqui. Então, vai ficar menos 4/3, x está valendo 3, vai ficar menos 4. Menos 4 o quê, gente? Graus Celsius. Mas não é uma taxa, não é variação de um com relação a outro. Lembra que é um quociente, né? A gente está calculando aí ΔT sobre ΔX. A temperatura em graus Celsius e o x em metros. Então, é por metros, tá?
Significa que neste ponto aqui, mantendo o y fixo, variando só no eixo do x, a temperatura está variando para menos, né? 4 graus Celsius por unidade de variação em x. Ok? E a gente quer saber como é que está ocorrendo essa variação em relação ao eixo y. Num ponto xy. Então, vamos calcular, derivar a função como função da variável y. Derivada de 54 constante vai dar 0. Derivada desta parcela em relação a y, 0. Menos 8y. E aí aplicamos agora no ponto. Derivada parcial de t em relação a y no ponto 3, 1. Veja que aqui também ela ficou só em função da variável y, né? Então, vou substituir só o valor menos 8 vezes 1, que dá menos 8. Menos 8 o quê, gente? Graus Celsius por metro. Tá? Para cada variação de uma unidade nesse ponto, a temperatura, na direção do eixo y, a temperatura está caindo em 8 graus Celsius. O que direto? Eu não entendi esse teu direto que é. Ah, tá. Derivado. Direto pode. Sim. Ok, só recordando que a gente interpreta. Lembrando o que acontece para a função de uma variável real. A gente tem y uma função de uma variável x, e ela é contínua num ponto A. Tá? Então, o gráfico não tem interrupções nesse ponto. E aí se define a reta tangente ao gráfico de f no ponto que está no gráfico da função. Então, o x desse ponto é A e o y vai ser a imagem de A pela função f, como sendo a reta que passa por esse ponto, e o coeficiente angular é a derivada. Lembram disso, né? Tá? No ponto, desde que esse limite aqui, que a derivada é um limite, ele exista. Tá? Quando esse limite não dá finito, o limite é infinito, a gente define a reta tangente como sendo uma reta vertical. Tá? Um x igual a A. E se não tem nenhuma coisa nem outra, porque não tem reta tangente naquele ponto. Ok? Então, a gente vai trazer tudo isso para as derivadas parciais, já que a derivada parcial ela é uma derivada dessa daqui. Então, agora eu tenho Z uma função de duas variáveis, tá? E as derivadas parciais, elas existem num ponto AB do domínio. E aí, olha só. Lembra que representa isso aqui? Eu pego um B aqui, esse B aqui que é um valor constante. O que é o Z f de xb? É aquela secção, né? É o traço da superfície no plano, função de uma só variável. Tá? Então, o coeficiente angular da reta tangente é essa curva, é a mesma definição. Ele é dado pela derivada parcial da função no ponto. Tá? E a equação da reta tangente? É a equação da reta que passa pelo ponto de coordenadas A, A e F de AB, tá? E que tem como coeficiente angular a derivada da função no ponto. Só tenho que observar que esta reta, ela está nesse plano aqui, y igual a b, tá? A gente fixou o y em b. Entenderam ou não entenderam? Tá? Claro ou não? Então, a gente quer escrever a equação dessa reta. Vamos aqui. Não entendeu? Não, a gente vai já fazer aqui. Eu espero que melhore, que não piore. Vamos fazer aqui. Dizer o que a gente está dizendo aí. Vamos dizer outra vez o que a gente está dizendo. Vou primeiro recordar, né? Estou aqui no plano. Então, primeiro vou lá
y é apenas função de uma variável x, lá do cálculo 1. Então, os eixos aqui, x e y. Tá? E aí eu tenho, por exemplo, uma curva aqui, tenho um ponto aqui, que está no gráfico de uma função, que é o gráfico dessa função aqui, tá? Então, ponto A. E aqui, se ele está na curva, gente, quem vai ser o y aqui? Quanto vai valer? É o f de A, certo? É o f de A. Aí, lembra que aqui nesse ponto bate uma reta tangente. E aí, definir que quem é o coeficiente angular dessa reta tangente? É a derivada dessa função nesse ponto, tá? Então, para escrever a equação de uma reta no plano, o que é que eu preciso? Quero escrever a equação da reta. Eu preciso de um ponto, certo? Que a reta passa. Eu preciso do vetor diretor ou coeficiente angular se eu estiver no plano. Eu preciso do coeficiente angular. Quem vai ser o ponto? Chamar o ponto P aqui. Aqui vamos supor a equação da reta que passa por esse ponto. Vai ser A, F de A. Lembra que isso aqui está em que eixo A? Está no eixo X. Está em que eixo F de A? Está no eixo Y. Ok? Equação da reta. E o coeficiente angular aqui, vou chamar de M, ele é F' de A, certo? Tá? A Paula. Me digam aí como é a equação da reta que passa por esse ponto e tem o M como coeficiente angular. E vocês sabem escrever a equação paramétrica de reta no R3, não sei o que, aí já esqueceram agora. Y menos o ponto, não é assim? E o coeficiente angular que multiplica x menos A. Né? Equação da reta. E passa por esse ponto, tem M como coeficiente angular. Aí o M ali vai ser a derivada, tá? Ana Paula lembrou disso aí? É exatamente o que a gente vai fazer aqui, só prestar atenção que vai... aqui a gente está no plano XY, a gente vai estar num plano paralelo aos planos coordenados. Tá? Recordaram disso aí, né? Agora, olha só. Tenho agora uma função de duas variáveis. Z é f de xy. Aí eu vou pegar o plano y igual a b. Tá? E peguei um ponto, disse que eu peguei um ponto aqui no domínio A, B. Um ponto que está... Deixa eu colocar mais embaixo, que também já não alcança. Ponto AB que está no domínio dessa função. Aí, olha, esse plano aqui, y igual a b, vamos supor que seja bem aqui. É um plano, né, gente? Tem aqui esse plano aqui. Então, eu tinha esta superfície, seccionei com este plano, ficou o que aqui? Ficou agora uma curva neste plano aqui. Que, Bernardo, vocês estão rindo do meu desenho ou o quê? Então, está igualzinho lá. Só que eu tenho aqui uma curva aqui. Vou passar aqui os eixos, tá? Então, este eixo aqui paralelo ao eixo X aqui. Aqui eu tenho o eixo paralelo ao eixo Z aqui. E o Y aqui está fixo, y igual a b, tá? E aí a secção vai ser uma curva aqui, ó, que vai estar em cima desse plano aqui. Peguei um ponto aqui, que é esse ponto aqui, ó. Ele está em cima da curva, vamos supor. O x é A, o y é B, e eu pergunto para vocês, quem vai ser o z desse ponto aqui? Y é A, x é A, y é B. Tá? Ele está exatamente em cima do gráfico da função. Então, quem é o z dele? F de AB. Tá?
O Z que está bem aqui é o F de AB. Então, esse ponto aqui é o ponto de coordenadas A, B, F de AB, tá? Neste ponto aqui, então, é igualzinho lá, vai passar uma reta tangente aqui, a curva nesse ponto. A gente quer escrever a equação dessa reta tangente, tá? É a mesma situação, que é o... Então, eu vou escrever a equação dessa reta, só que ela está nesse plano aqui, tá? A diferença é que aqui está no plano x e y, e agora eu estou nesse plano aqui, que é o y igual a b, tá? Então, o que é que eu preciso para escrever a equação dessa reta? Preciso do ponto que passa essa reta. Qual é o ponto aí, gente? Eu vou considerar que ela está no plano, tá? Então, vou trabalhar com as duas variáveis. Só que, me diga aqui quem são os eixos que vão estar aqui. Os eixos que eu estou trabalhando aqui. O X e o Z, certo? Então, aquele ponto bem aqui, olha, eu estava considerando as coordenadas X e Y. Agora, o X, que é a variável independente, e o Z, que é a variável dependente, tá? A única diferença é isso aqui. Vai estar aqui X e Z. Quem é o X? Cadê o ponto? Vai ser o A. Quem vai ser o Z aqui? F de AB, certo? Quem é o coeficiente angular dessa reta? É a derivada parcial da função. Quem é que eu estou deixando fixo? O Y. Tem a derivada parcial em relação a quem? A X. Derivada parcial em relação a X. No ponto aqui, que é A, B, certo? Pronto, está aqui, gente. Tem o ponto, tem o coeficiente angular. Eu vou usar. Está aqui a equação da reta que passa por esse ponto. É isso aqui. O que vai mudar? Que o Y lá é o eixo Z, certo? Então, a equação da reta vai ficar assim. Acho que... Equação da reta. Tangente a essa curva aqui, né? Z é igual a F de X, B, tá? Então, me digam aí como é que fica mesmo. Agora eu não estou mais enxergando, está muito longe de mim. Z menos o ponto, né? Tá? F de AB igual coeficiente angular, F de X AB, que multiplica X, e a variável aqui, menos o A. Ok? Mesma coisa, só os eixos ela está trabalhando. Tá completo, já está tudo ok? Só preciso dizer onde está essa reta, tá? Porque agora a gente está aqui no espaço, tá? Então, temos que completar, dizer que tudo isso está no plano y igual a b, tá? Melhorou, Ana Paula? Deu para entender? Só tem que prestar atenção que é o eixo que está lá. Vocês fez a secção. A mesma coisa vai acontecer agora, gente. Eu vou pegar a superfície, Z igual a F de x, y. E agora eu vou pegar um valor, fixar o x. Então, vou dizer que x é igual a A. Mesmo ponto. A, B, está na curva. Então, é a imagem de AB pela função f. Agora, seria aqui, ó. No eixo do x, a gente fixa um valor. Então, bem aqui vai estar o plano. Ok? Então, A tinha a superfície, esse plano cortou. Aí ficou uma curva aqui nesse plano, tá? Então, aqui para este ponto, eu vou transportar esses eixos coordenados para cá. Quais são os eixos agora que a gente vai ter aí?
gente vai ter esse eixo aqui, né, que é paralelo, vou colocar aqui o y, perdão, e aqui, que é o eixo z, tá, gente? Paralelo ao eixo z. Isso tudo está aqui no plano x igual a A. E aí, ficou aqui a secção da curva nesse ponto, tá? Aí, a mesma coisa, pega um ponto aqui, essa curva, as mesmas coordenadas, aí tem a reta tangente à curva nesse ponto. A gente quer descrever a equação dessa reta aí. Equação de reta tangente a uma curva, tá? Num ponto e que está num plano. Então, ponto que passa a reta. Quais são os eixos aqui, gente, que a gente vai ficar? Y e Z. Então, ó, só lembrando. Y é a variável independente, Z é a variável dependente. Então, quanto vale o Y? Tá aqui, olha, eu disse que era um ponto A, B. Então, Y vai valer B. Quem é o Z? F de AB. Coeficiente angular da reta, vou chamar de M, para não ter que escrever. É a derivada parcial em relação a Y no ponto AB. É qual reta? Mesma coisa aqui, né? Variável dependente lá é o Z, é o eixo do Z. Então, vai ficar Z menos F de AB, coeficiente angular, derivada da função em relação a Y no ponto AB. E aí, a variável aqui independente é Y menos B. Ok? O que falta dizer? Que essa reta está no plano x igual a A, tá? Então, vamos completar aqui. E o x é igual a A. Ok? A gente vai já escrever aqui, fazer um exemplo prático. Mas antes, eu quero escrever a equação paramétrica da reta tangente à curva, que é a interseção dessa superfície com o plano y igual a 0. Então, a superfície é uma função de duas variáveis lá, né? E aí, seccionou com um plano. Isso vai dar uma curva, tá? É o caso, aí a gente quer escrever a equação da reta tangente. Só que, antes da gente escrever a equação dessa reta tangente, eu quero pegar... Primeiro, esta reta aqui, ficou Z menos F de AB, F de XY no ponto AB, X menos A. Y igual a B. Ah, primeiro caso, quando a gente está fazendo a interseção com o plano Y igual a B. Plano paralelo ao plano XZ. Sabe o que eu queria fazer? Queria não, eu quero escrever a equação paramétrica dessa reta. A gente passou tanto tempo estudando isso, né? Tal. Vamos aproveitar o nosso conhecimento. Escrever, vamos. Primeiro, olha só. Porque aí eu quero tirar um vetor diretor da reta. Lembra a equação na forma simétrica?
y menos y0 sobre b igual a z menos z0 sobre c, né? Que a gente já tem que esses denominadores aqui são as coordenadas de um vetor diretor da reta, tá? Aí deu vontade de arrumar para ficar assim. Só que eu tenho, olha, para passar para cá isso aqui dividindo, eu preciso que isso aqui não seja nulo. Aí eu vou avaliar aqui, mas o que acontece se essa derivada no ponto AB for zero? Bom, se isso aqui for zero, então o que vai ficar a equação dessa reta? Vai ficar simplesmente z igual a essa constante aqui, tá? Então, nesse caso aqui, a equação da reta vai ficar assim. Z igual a f de AB, né? E não esqueçamos que ela está no plano y igual a b. Tá? Isso é uma reta o quê, gente? Bem aqui. Tá? Z igual a f de AB, vamos supor que isso aqui esteja nessa altura, está aqui no plano. Aí é ruim, né? Eu consegui desenhar. Só que ela está aqui nessa altura, em cima desse plano e nessa altura aqui. Z de AB, vamos supor que seja 3 isso aqui. É uma reta, então, horizontal, tá? Está no plano z igual a 3, por exemplo. E, ao mesmo tempo, no plano y igual a z. Nesse caso, ela é uma reta horizontal. Se não for diferente, aí eu posso fazer a seguinte manipulação. É só para não ficar com valor fracionário lá no vetor diretor, tá? Passar para cá dividindo vai ficar assim, x menos a, e aí eu divido aqui, vai ficar z menos f de AB, que está dividindo pela derivada parcial no ponto AB. Ok? Tá? Só passei para cá, dividindo a mesma coisa, tá? Como eu quero escrever a equação paramétrica, eu vou dizer que isso é igual a isso, que é igual a um valor t, tá? E aqui o y é igual a b. Tá? E aí, se eu eliminar o parâmetro, aí eu vou ter, então, quem vai ser o x? Quem vai ser o x aqui, gente? Eliminando aqui, isolando. Vou igualar este com este, tá? Então, o x vai ficar a mais t. Vou colocar 1 vezes t aqui para destacar o coeficiente do t. Tá? E o y? O y é simplesmente b, certo? É b. Então, é porque o coeficiente do z é 0. Só para destacar aqui. E o z vai ser quem? Passo para lá multiplicando, passo f de AB para o outro lado, então vai ficar f de AB mais derivada parcial em relação a x no ponto AB, que está multiplicando o vetor t, certo? Então, olha o ponto, né, que a gente tinha, aqui as coordenadas do ponto que passa a reta. E as coordenadas de um vetor diretor dessa reta. K1, 0, e a derivada em relação a x no ponto AB. Ok? Não? Eu posso deixar a outra para vocês fazerem? Não? Não, Ana Paula? Essa aqui, olha, eu quero fazer a mesma coisa com ela também, mas é bom para a gente destacar o vetor diretor, porque daqui a pouco a gente vai precisar pegar esses dois vetores diretores, né? E para escrever a equação do plano. E aí, como é que a gente faz quando tem dois vetores diretores de um plano para obter o vetor normal? Isso, fazer o produto vetorial. Então, aqui era a outra equação, a equação da outra reta. Aqui a mesma coisa também, gente, observa que se a derivada parcial for nula,
vai ficar também uma reta Z igual a f de AB, uma reta horizontal, só que ela está nesse plano aqui, x igual a A, tá? Se não for nulo, eu também posso escrever assim, ó, agora é a reta T2, eu vou colocar aqui, já sendo desorganizada, tá? O FY no ponto AB, assumindo que ele é diferente de zero, tá? Então, vai ficar assim, Y menos B vai ficar igual a Z menos F de AB, dividido pela derivada parcial em relação a Y no ponto AB, tá? E aí, vamos dizer que tudo isso aqui é o valor T e o X é igual a A. Daqui, então, eu posso tirar as equações paramétricas. X é constante. Pode dizer, o coeficiente, então, do T é nulo. O Y vai ficar igual a B mais 1 vezes T. E o Z vai ficar igual a F de AB mais a derivada parcial em relação a Y vezes o T, certo? E aí a gente tem o vetor diretor, um vetor diretor dessa reta, 0, 1, no ponto AB. Então, vamos ver agora um exemplo aqui. Vou pegar aquela... Vamos ver aqui o... A gente quer pegar esta superfície aí. Fazer a interseção dela. Então, Z é igual a seno dx mais Z elevado a Y. Faço a interseção dela com o plano Y igual a 0. Aí dá uma curva, tá? Que está em cima desse plano. E a gente quer escrever a equação da reta tangente a essa curva no ponto onde o x é 0. Então, na hora que eu faço a interseção, vai ficar Z. Chama aqui de f de xy. Vou ficar repetindo. F de xy é seno de x mais e elevado a y. Então, vou fazer Z. Fixando o y, x, 0. O que vai dar, gente? Quem vai ser a curva aqui? Estou fazendo isso aqui, ó. Seno de x mais e elevado a 0, que dá 1, certo? Então, pronto, eu quero escrever a equação da reta tangente a esta curva aqui, tá? No ponto, quando x vale 0. Então, destacar aqui o ponto P. X vale 0. Quanto vale o y? Vamos ver as demais coordenadas. Quanto vale o y? 0, está em cima do plano y igual a 0. E aqui lembra que é o f de 0, 0. Quanto vai valer? Seno de 0 é 0, elevado a 0 vai dar 1. Então, o ponto é 0, 0, 1. Podem fazer. Aqui, olha, para a gente ver o que a gente está dizendo. Aqui, essa superfície, tá? Seno de x mais e elevado a y. E a gente está fazendo a interseção dela com o plano y igual a 0, tá? Na hora que faz essa interseção, aí dá essa curva plana, que é aquela que a gente viu ali, seno de x mais 1. Então, eu tirei a superfície para a gente enxergar agora só a curva que ficou, tá?
é o seno, está deslocado aí uma unidade, e a gente está tomando ponto, está em cima da curva esse ponto P, de coordenadas 0, 0, 1. A gente quer escrever a equação da reta que tangencia essa curva nesse ponto. Ok? Quem é que a gente agora não vai ver, que tá fixo? Ó, a gente agora vai enxergar eixo do X e eixo do Z, certo? Então, simplesmente vai trabalhar com isso aqui. Vamos lá. Então, eu vou trabalhar aqui o eixos, ponto, X, Z. Olha aqui, Z e X. São as variáveis que tem lá. Porque eu preciso, para escrever a equação da reta, eu preciso de um ponto. Me fala aí quem são as coordenadas do ponto. O X é 0. Quem é o Z? É 1. Quem vai ser o coeficiente angular? Vou chamar de M, não, vou escrever. Coeficiente angular. Quem vai ser o coeficiente angular da reta, gente? É a derivada parcial em relação a que variável? X. X que é a variável, tá? No ponto que eu estou calculando, tá? Lembra que aqui é x e y. Então, no ponto 0, 0, tá? Então, calcula a derivada parcial dessa função, derivada parcial de f em relação a x, num ponto x, y qualquer. Se você quiser usar essa daqui, né? Não já usa essa daqui que já está pronta, tanto faz. Me digam aqui quanto dá a derivada parcial em relação a x. Cosseno de x. Aqui a constante vai dar 0. Se eu tivesse indo por aqui também. Então, vai ficar cosseno dx, tá? E agora eu vou aplicar aqui no ponto. Então, f de x no ponto 0, 0 vai ficar cosseno de 0, que é 1. Pronto, já tenho todos os elementos. Daqui deu 1. Já tenho ponto, já tenho coeficiente angular. Equação da reta. Acho que vou para cá, vai. Equação da reta, que vocês vão me dizer, eu só vou escrever aqui, Z, menos o ponto, né, que é 1, coeficiente angular, que deu 1, aqui é o x, variável independente x, menos o ponto que está passando é 0, né? Pronto, equação da reta super simples, tá? Então, vai ficar z é igual x mais 1. Só dizer onde está, né, essa reta. Ela está no y, e o y, já que a gente está no R3. E o y é igual a 0, tá? Então, aqui, ó, o gráfico, então, onde a gente tem a reta tangente, que é exatamente essa reta que está em cima, ela fica no plano, tá? No plano y igual a 0. Tangencia a curva. Vocês pensam que acabou? Não, agora a gente quer fazer, e se eu vou seccionar, vou fazer o traço da superfície no plano x igual a 0. Tá? Agora eu quero escrever a equação da reta, que é tangente à interseção dessa mesma superfície, mas agora eu vou fazer a interseção dela com o plano x igual a 0.
Então, ó, voltando aqui, eu vou pegar a superfície, a mesma superfície. Agora, a gente vai pegar o plano, seccionar com o plano x igual a 0. Isso aí dá uma curva, a interseção das duas. Vou tirar a superfície, olha a curva, tá? E essa curva, ela está no plano x igual a 0. Então, tem uma reta tangente a essa curva nesse ponto. A gente quer escrever a equação dessa reta. Ok? Dá para ver aí o gráfico, né? Que é o gráfico da exponencial, que a gente vai zerar aqui. Vai ficar só a função exponencial. Então, posso aproveitar aqui. Então, olha, a superfície aqui é a mesma. Agora, eu vou fazer a interseção com o plano x igual a 0. Tá, gente? Então, vai ficar aqui ZEF, x está valendo 0, y está livre. Que curva é essa? Eu vou aqui, seno de 0 vai dar 0, vai ficar e elevado a y, tá? É exponencial. Vai mudar o ponto? Não, tá? Substituir aqui são os mesmos valores. Aí eu vou escrever aqui, tá? Então, que ponto que ele passa? Pergunto para vocês quem são os eixos agora que estão envolvidos aqui. Y e Z, tá? Quem é o independente? É o Y. O Z está dependendo do Y. Então, esses pontos aqui agora é eixo do Y, eixo do Z. Só isso. Quanto está valendo o Y lá no ponto? 0. Quanto vale o Z? 1. Coeficiente angular. Quem vai ser o coeficiente angular agora? Derivada da função em relação a y. No ponto onde o A é 0 e B é 0. Então, deriva a função f em relação a y, no ponto genérico. É a derivada da exponencial, tá aqui, né? Vai dar a própria. E elevado a y. Aplicamos no ponto que a gente quer. Vai ficar. Aí veja que ela ficou dependendo só do y, né? Só substituir o valor referente ao y. Que vai dar 1. O coeficiente angular aqui também deu 1. Tá? Equação da reta z, ó, aqui. Z menos o ponto. Coeficiente angular 1. Y menos 0. Então, vai ficar z igual a 1. Y, 1 mais y mais 1, tanto faz. Só que temos que dizer, olha onde está essa reta, no plano x igual a 0. Tá? Veja que ela ficou parecida, só está mudando aí onde é que ela está, né? Então, a gente tem a reta tangente a outra curva, tá? No mesmo ponto. Então, a gente tem duas retas que tangenciam a superfície nesse ponto. Deixa eu tirar as curvas aqui. Tá? Então, a superfície pegou um ponto e a gente tem duas retas que tangenciam a superfície nesse ponto.
reta tangente T1, a reta tangente T2. Depois vai ter um plano que vai passar exatamente por essas retas, que a gente vai escrever. Tudo bem, gente, escrever a equação de reta tangente a interseção de superfície com planos coordenados. Estou achando vocês muito desanimados. Vou considerar agora que eu tenho uma função, duas variáveis, 2x², regra dessa função, mais x, vou escrever assim, y elevado a menos 1. Quero calcular a derivada parcial dessa função em relação a x. Num ponto genérico, tá? Então, vou omitir aqui num ponto genérico. Pessoal do Paysandu, poderia me dizer quem é essa derivada parcial? Agora que vamos ver quem são os melhores. Pessoal do Paysandu, por favor. Não vou me decepcionar, gente, que eu sou do Paysandu. Quatro x, muito bem, vai lá. 4x, aí a segunda parcela, em relação a x. Y2. Aqui é constante, né? Em relação a x, y menos é constante. Então, vou repetir a constante e derivar x, que vai dar 1. Vou colocar mais y elevado a menos 1, tá? Então, essa é a derivada dessa função em relação a x. Pessoal do Remo, derivada da função em relação a y. Tá errado. Tá errado. Se quanto é constante, certo? Vai ficar quanto? Menos x, y menos 2, certo? Mas falaste um 4 aí, hein? Olha só, gente. Agora eu tenho aqui uma função de duas variáveis, certo? X e y. Posso calcular a derivada dessa função em relação a x? Posso, né? Se quiser, posso. Então, é o que nós vamos fazer. Quero calcular a derivada em relação a x. De quem que eu quero calcular a derivada em relação a x? Dessa função. Mas quem é essa função? Ela é a derivada parcial, tá? Então, eu quero calcular a derivada parcial da derivada parcial. Então, é a derivada parcial de quem? Da derivada parcial de f em relação a x, tá? Então, a gente diz que aqui a gente já tem uma derivada parcial de segunda ordem, que é a derivada da derivada. A gente faz isso, né, para derivadas ordinárias, por a derivada, f', f', tá? E a gente, uma das formas de representar isso aqui é a derivada de segunda ordem de f em relação a x, em relação a x. Então, em relação a x2, tá? Nada mais é do que calcular a derivada de uma que já era derivada parcial, tá? Mas aí, muda alguma coisa no processo? Não, está aqui uma função de duas variáveis e eu quero derivar em relação a x. Vai dar quanto? Aqui 4, né? E aqui é constante. Então, vai dar 4. Tá?
Podemos também representar isso desta outra notação que a gente usa. Lembra que uma das notações que se usa para derivada em relação a x é essa aqui. Eu pego a função, né, e como subíndice eu estou dizendo, estou derivando em relação a x. Tá? Agora, o que eu estou fazendo? Eu estou derivando esta daqui em relação a quem? A x. Tá? Então, também posso representar isso aqui assim. Derivada em relação a x, em relação a x, tá? Então, eu estou derivando em relação a x, aqui primeiro em relação a x e aqui em relação a x, tá? Pode representar aqui. Eu estou omitindo aqui, gente, o ponto para não ficar a notação tão carregada, mas claro, a gente aplica no ponto. Agora, como é uma função de duas variáveis, eu quero calcular a derivada dessa função em relação à variável y, em relação à segunda variável, tá? Estou calculando a derivada parcial em relação a y de quem? Desta função. Mas quem é ela? Ela é uma derivada parcial da função f em relação a x, tá? Então, a gente representa assim, a derivada de segunda ordem de f. Primeiro foi em relação a x, depois em relação a y. Aqui a gente está indo assim, primeiro faz e vai aplicando uma em cima da outra, tá? Notação. Mas quem é ela, gente? Queremos calcular isso aqui em relação a x. Perdão, em relação a y. Né? Constante, derivada dessa aqui. Menos y elevado a menos 2, tá? Menos 1 sobre y ao quadrado, tá? Quero representar também usando essa notação aqui. Como é que vai ficar? Olha, isso aqui era a derivada em relação a x. E aí eu peguei essa função e derivei, agora eu coloco o subíndice aqui. Estou derivando em relação a y. Então, a gente representa assim, f, x, y. Tá? Observa que fica diferente a ordem dessa notação e a ordem dessa notação. Aqui a gente vai assim. Primeiro foi em relação a x, depois agora eu estou derivando em relação a y. E aqui a gente caminha para cá, derivamos em relação a x e sobre essa aplicamos essa aqui. Ok? Vou baixar um pouquinho aqui. Em relação a y. Menos xy elevado a menos 2. Ok, eu tenho uma função de duas variáveis. Quero calcular a derivada desta função em relação à variável x. Tá? Estou calculando a derivada de quem? Da derivada. Então, derivada parcial de f em relação a x, da derivada em relação a x, da derivada parcial de f em relação a y. Que a gente denota assim, a derivada de segunda ordem de f em relação a x em relação a y. Derivando isso aqui em relação a x, o que vai dar? Desculpa, está muito mal escrito isso aqui. Constante, menos y ao quadrado, e a derivada de x é 1, certo? Então, vai ficar menos 1 sobre y ao quadrado. Mas eu também quero representar usando essa notação aqui. Como é que vai ficar, gente, aqui? Essa daqui era f, y, certo? A gente tinha uma função que era f, y, e derivamos agora em relação a x, tá? Então, é f, y, x. F, y, x. E agora eu quero calcular, derivar essa função parcialmente em relação a y. Mas quem é ela? Ela é a derivada parcial de f em relação a y. Então, a gente está derivando duas vezes, derivada de segunda ordem de f, as duas em relação à mesma variável, em relação a y2.
em relação a y. Conserva constante, certo? Aí vai passar menos 2 para cá. Então, vai ficar 2x, y elevado a menos 3. Y ao cubo. Que notação que eu uso aqui? F. Aqui eu tinha y, fy. E eu derivei de novo em relação a y, tá? Então, essas são chamadas derivadas parciais de segunda ordem. São derivadas das derivadas, tá? Essas derivadas aqui, ó, que a gente faz em relação a x, em relação a y, em relação a x, em relação a y, são chamadas derivadas parciais mistas, tá? Observa que neste caso aqui, ó, elas deram iguais, tá? Será que é sempre assim? Não sei dizer. Então, tá só resumindo aqui. Gente, ficou dúvida aqui? Oi, não vi hoje. Tem alunos na sala 8? Olá, alunos da sala 8, que estão na aula de cálculo. Alguma dúvida aí, gente? Não, né? Vocês sabem que a gente está na aula de cálculo, né? Ok, gente, obrigada. Então, tá, gente, resumindo aqui, olha. Tem uma função de duas variáveis, as derivadas... No slide, por favor. As derivadas são funções que podem ser de duas variáveis também, tá? Mesmo que uma das variáveis se anule, tá? Não me impede de enxergar como uma função de duas variáveis. E, portanto, eu posso calcular as derivadas parciais delas. São chamadas derivadas parciais de segunda ordem da função, tá? Aí, olha, eu tenho a derivada parcial de f em relação a x e vou derivar em relação a x. Tá? Então, é isso aqui. Eu vou calcular a derivada parcial em relação a x de quem? Da derivada parcial em relação a x. Tá? Então, a gente denota assim, a derivada segunda de f em relação a x2. Só estou resumindo o que a gente já viu. Tá? Agora, eu vou derivar esta mesma função, que era derivada em relação a x, vou derivar em relação a y. Então, eu vou derivar em relação a y quem? A derivada parcial em relação a x. Então, é a derivada segunda de f. Primeiro foi em relação a x, depois em relação a y. Então, observe essa notação aqui, que ele vai assim. Ele aplica em cima do que já estava feito. Agora, eu pego a derivada da função em relação a y. É uma função de duas variáveis. Eu posso derivar em relação a cada uma das suas coordenadas. Então, eu derivo em relação a x. Quem eu estou derivando em relação a x? A derivada de f em relação a y. Tenho a derivada segunda de f em relação a x em relação a y. E eu posso derivá-la em relação a y. Então, eu vou derivar em relação a y quem? A derivada de f em relação a y. Derivada segunda de f em relação a x em relação a y. Tá? Essas aqui são chamadas derivadas parciais mistas. Nem sempre elas são iguais, tá? A gente vai ver quando a gente dá em aulas próximas. Quando é que acontece a gente tem a condição para que tenha essa igualdade aí. Agora, quero fazer aqui um exercício. Pessoal da física, vamos fazer um exercício? Então, vou pegar o slide aqui só para a gente pegar o... Tenho aqui uma função f de x, y é o log natural de 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. O que eu quero calcular? Eu quero calcular o gradiente da derivada parcial de f em relação a x. Eu quero calcular o gradiente da derivada parcial de f em relação a y.
Vamos lá fazer, gente. O que é isso? Lembra o gradiente, né? Tem nem 1 hora e 30 minutos que a gente viu. Tá? Lembrando que o gradiente de uma função, vou chamar de uma função g. Quem é, gente, o gradiente da função g? É o vetor que tem como coordenadas quem? De segunda ordem já. A derivada de g em relação a x e a derivada de g em relação a y. Tá? É pegar essa função e derivar, fazer as suas derivadas parciais. Então, aqui, ó, gradiente da derivada parcial de f em relação a x. Vai ser um vetor que vai ter nas suas coordenadas a derivada desta função em relação a x e em relação a y, certo? Que é a derivada dessa função em relação a x? Isso aqui já é uma derivada parcial, então vai ficar derivada de segunda ordem de f, que eu vou derivar em relação a x o que eu já tinha derivado em relação a x. Então, em relação a x2, certo? E a segunda coordenada é a derivada da função em relação a y. Tá? Então, eu vou calcular a derivada em relação a y da função, que é a derivada parcial. Então, é a derivada segunda de f. Eu vou calcular em relação a y do que eu já tinha calculado em relação a x. Então, aqui vai ficar a derivada mista. Ok? E agora, então, mas para calcular a derivada de segunda ordem, a gente precisa primeiro calcular a derivada de primeira ordem, né? Então, primeiro temos que calcular essa aqui, derivada parcial de f em relação a x. Com a ajuda de vocês, o que vai dar isso aí, gente, derivando em relação a x? Gente, a função principal aqui é log natural. Derivada do log é 1 sobre, né, o logaritmando. Então, vai ficar 1 sobre 1 mais x quadrado mais y quadrado. Regra da cadeia, agora a gente vai derivar esse logaritmando em relação a x, certo? 0, derivada de x quadrado 2x, derivada de y quadrado 0. Então, vai ficar 2x aqui. Então, eu já vou colocar aqui em cima. Tá? Vai ficar 2x. Ok? E agora, olha, eu tenho que pegar essa função, derivar em relação a x, depois derivar em relação a y. Vou colocar ela aqui um pouco mais para baixo. Derivada de f em relação a x, que deu 2x. 1 mais x quadrado mais y ao quadrado. Vou derivar essa função em relação a x. 2x. Vou escrever aqui a função para a gente ficar melhor de ver. É um quociente, né, gente? Tem x no numerador e denominador. Então, temos que aplicar aqui a regra do quociente. Deriva o numerador, 2. Conserva o denominador, 1, mais x quadrado mais y ao quadrado, menos, agora conserva a de cima, e derivo a de baixo em relação a x, 2x. Tudo isso sob a função quadrado do denominador, 1 mais x quadrado mais y ao quadrado ao quadrado. Ok? Então, vai ficar 2 mais 2x quadrado
menos 4x², né? Vai ficar 2 aqui, ó. Mais 2x² menos 4x² menos 2x² mais 2y². Isso tudo, 1 mais x² mais y² ao quadrado, tá? Então, este é a primeira coordenada lá. E agora, a gente vai derivar, pensei que ia dar para fazer ali, não. Queremos derivar, olha isso aqui, derivando em relação a y, a função. Então, vou derivar em relação a y, a função que é 2x, 1 mais x² mais y². Vou escrever assim, ó, gente. Facilitar a nossa vida. 1 mais x² mais y² elevado a menos 1. Tá? Acho que fica melhor. Essa aqui, né? Vamos conferir aqui, ver se está. Então, a gente está derivando isso aqui em relação a x, tá? Aí, explicamos a regra do quociente. Aí, derivamos a de cima, tá? Vê se confere aqui. Repetimos a de baixo, tal como ela é. Menos, aí repetimos a de cima e derivamos essa daqui em relação a x. Aí, deu 0, deu 2x e aqui deu 0, que é o 2x aqui. Aí, repetimos tudo que estava, tá? Aí, agora, vamos derivar essa aqui em relação a y, tá? Então, aqui é a constante, vou repetir a constante. E, olha, a gente tem toda essa expressão aqui, o y está aqui, então, vou derivar isso aqui, aplicar a regra da... Vou derivar a função mais externa, e vai ficar menos... Vou passar aqui para frente esse menos, né, gente? 1 mais x² mais y² elevado a menos 2 e derivo a função de dentro, a função interna em relação a y, dá quanto? 2y. Então, arrumando tudo, vai ficar menos 4xy, tá? Aqui, 1 mais x² mais y² ao quadrado, tá? Então, o gradiente da derivada parcial de f em relação a x, é esse vetor aqui. Menos x² mais y². E, por outro lado, a gente tem menos 4xy, 1 mais x² mais y² ao quadrado. Tá? De posse disso, a gente pode aplicar num ponto. Acabou? Não, né? A gente tem que calcular a derivada. Estamos como de tempo? Tá? 3 minutos dá para fazer essa derivada. Esse gradiente da outra. Bora, Humberto, fazer isso. Gente, dúvida aqui, tá claro? É só conta, né, gente? Mas tem que fazer essas contas. Vocês estão aqui para isso, tá? Então, aqui agora, quero calcular em relação a y. Aqui, o gradiente. Primeira coisa, calcular a derivada da função em relação a y. E derivar em relação a x e derivar em relação a y, ok? Posso deixar essa com vocês? Não, vamos fazer. Ele já está... Sim. O que isso vai ser? Aqui, essa aqui, a mista. Essa aqui. Eu não sei, hein?
Tem que fazer para saber. Está perguntando se as mistas vão dar iguais, né? A gente vai ver quando é que isso aqui acontece. Por enquanto, vamos fazer para verificar se vai dar a mesma, tá? Gente, por hoje vamos ficar por aqui. Muito obrigada pela presença de todos e até quarta-feira.